Olá, mais uma vez aqui estamos para bater um papo, né? Não é em formato de entrevista, mas para a gente trocar uma ideia. Meu nome é Ana Carolina e hoje estamos aqui com o Cláudio, que é dialogador de reunião mediúnica, mas não com o intuito de falar em nome de reuniões, nem em nome da FEB, mas para trocar uma ideia, né? Trocar experiências. E hoje o tema que nós vamos falar é a prece, né? As orações na reunião mediúnica. A função, para que serve, é bem-vinda. E, para começar, nós vamos começar com uma oração e logo mais trazer algumas perguntas. Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Pedimos que o Senhor esteja conosco para que nós possamos escutar as nossas próprias palavras e que todos aqueles que nos escutam possam também tirar um bom proveito desse estudo. Esteja conosco a nos inspirar, a nos intuir e a nos proteger. Que assim seja. Assim seja. Ei, Cláudio, como é que Como você vai, está? Carol? Tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem. Prazer enorme estar aqui te vendo de novo, te encontrando online e com todos que estão nos ouvindo. Cláudio, então, como a gente começou já com uma prece, né, e o tema hoje vai ser a prece na reunião mediúnica, a gente entende que o próprio livro dos Espíritos traz, né, que nós temos três objetivos principais numa oração, que é louvar, pedir e agradecer. Na reunião mediúnica seria diferente? Esses três objetivos, às vezes, tem algum que é mais importante ou tem algum diferente? De uma maneira geral, primeiro, como é que a prece se encaixa numa reunião mediúnica? Certo. Lembrando que a gente sempre está falando do nosso ponto de vista, né? Sempre respeitando pessoas que têm um ponto de vista diferentes. A oração sempre é fundamental. A conexão com Deus, a conexão com a equipe, a conexão com Jesus, ela é necessária, porque dentro de uma reunião mediúnica, nós estamos indo para um campo onde eu vou ter energias positivas e energias não positivas. Afinal de contas, nós estamos nos oferecendo para irmos onde nossos irmãos estão. Então, nós, como encarnados e como mais parecidos com os que sofrem dos que os que são mentores, é, fatalmente nos uniremos e entraremos em sintonia com esses irmãos. Então, a primeira coisa da oração é nos apresentarmos para o trabalho, lembrando que o trabalho não é nosso, nós somos convidados do Cristo a participar, nós nos apresentamos para esse trabalho e pedimos que o Cristo, que o nosso mentor, que os guias específicos da reunião possam se unir a nós. E isso é importante para nós entrarmos na vibração com eles. Agora, a reunião mediúnica, ela é sempre uma união do meio, do mentor e do médium, né? Se o médium ele é limitado, o que não invalida a nossa participação de forma alguma, mas eu tenho uma limitação na minha capacidade de amar mesmo, o guia amorosamente ele reduz a sintonia, a vibração dele, para que ele possa vir ao meu encontro. Então, é necessário a oração para que nós possamos estar juntos e juntos entendermos o que ele está me pedindo e para que eu possa fazer exatamente o que é esperado de mim. Certo. Então, aqui, Cláudio, você já começou a introduzir também o para quê, né, da prece no início da reunião mediúnica. Muitas vezes, nós, né, imperfeitos, acabamos por não saber pedir. E nessas preces iniciais, às vezes, equivocadamente, a gente pede uma proteção, que seria uma proteção assim, afasta de todo mal, ou afasta é, aqueles espíritos que nos querem mal. E, na verdade, na reunião mediúnica, a gente quer eles, né? A gente está ali para servir a eles. Então, é muito interessante essa colocação que você traz, que é uma comunicação com o mais alto, né? Para nos sintonizarmos em relação à reunião. E em relação, Cláudio, já durante a reunião, né? Tem alguns momentos que o dialogador, né? Você nessa posição, eu já vi em vários momentos que meio que dá uma pausa ali no atendimento e você com o médium pede.
pede para que o médium ou que você juntos, que a equipe de uma forma geral, pare naquele momento e faça uma oração. Em que momento isso é viável? Por que que isso é feito? Explica um pouquinho sobre isso para a gente. Tá. Eu gostaria, com a sua permissão, Carol, de citar uma história bíblica, que é a história de Ló, com L, Ló. Uhum, Ló era sobrinho de Abraão, e isso está citado no livro Gênesis, bem na história da Bíblia hebraica, né? E Ló teve as dificuldades com a família e ele acabou se afastando para uma região próxima das cidades de Sodoma e Gomorra. Eram cidades que tinham irmãos como nós ainda, muito empetrecidos na dor. E segundo a tradição bíblica, segundo o livro bíblico, Deus decidiu acabar com essas duas cidades. E Ló seria poupado. Ao definir que Ló seria poupado, Deus enviou anjos para que retirassem Ló, sua esposa e suas filhas da cidade. Os habitantes de Sodoma, ao perceberem que existiam intrusos, forasteiros naquela cidade, tentaram prendê-los, tentaram inclusive violentá-los sexualmente, que é como está escrito no texto. E Ló, para impedir que isso acontecesse, ofereceu inclusive suas filhas que eram virgens. E as pessoas não interessaram com isso, elas queriam violentar, queriam agredir os anjos, os emissários. Então os anjos cegaram todos os habitantes de Sodoma e retiraram Ló, a esposa e as filhas da cidade. Os anjos estavam com Ló, eles estavam andando com Ló, ou seja, existia uma equipe espiritual andando junto com eles, materializada, que era visível. E eles deram a seguinte orientação: fujam e não olhem para trás. Houve uma orientação expressa: não olhem para trás. Ou seja, não sintonizem com o mal, sintonizem com a equipe espiritual. E eles começaram a fugir. Quando começou a cair o fogo do céu, quando começaram os gritos, a destruição, um grande barulho, a esposa de Ló parou e olhou para trás. Ela quebrou o que os anjos tinham determinado para não fazer. Ela saiu da sintonia da equipe de socorro e automaticamente ela foi transformada numa estátua de sal, uma estátua petrificada e evidentemente morreu. E Ló e as filhas continuaram correndo, deixando essa irmã para trás, que já não tinha mais vida, porque perdeu a equipe, perdeu a sintonia com a equipe espiritual. Por que que eu estou citando isso? Porque a gente pode até fazer oração inicial, a gente pode até entrar em sintonia, a gente pode entender a determinação que foi dada antes de começarmos a fuga de Sodoma. Mas aquela dor, aquela destruição, o poder do que vai ser apresentado, muitas vezes eles podem nos assustar, nos impressionar e nós esquecermos do que foi pedido, do que foi dito e nos desviarmos. Não só por um potencial de destruição, por uma impressionante demonstração de poder, mas também porque às vezes a gente descobre um parente amado, uma pessoa que nós gostaríamos de ajudar que está lá, mas nós recebemos a orientação expressa: não olhe para ele. Esse não é o momento. E a equipe mediúnica, ela está lá cumprindo um planejamento que não foi feito por nós e compete à equipe cumprir. Então, momentos que nós queremos olhar para trás, momentos que nós queremos nos perder, a gente deve entrar em oração, e a oração é tipo: ô equipe espiritual, vem cá, me fala de novo, me ajuda. Ou eu vou olhar para trás, segura meus olhos, segura meu rosto para que eu não me vire, porque eu estou tendo dificuldade. Então, lógico que nosso coração e nós mesmos não vamos virar uma estátua de sal, mas nós estamos dizendo: olha, eu vou cair, eu não estou dando conta, me ajuda que eu quero cumprir a missão. Então, sempre que percebemos que a sintonia está baixando, que alguém da equipe, o próprio médium, às vezes o dialogador, eles estão perdendo aquela sintonia com a equipe espiritual, com o próprio Cristo, nós devemos parar e fazer a oração. Mesmo se nós olharmos para trás, nós caímos, nós criamos dificuldades, paremos e façamos uma oração, porque o trabalho não é nosso. E se a gente acredita num Pai Salvador, que não vai destruir uma cidade, isso é uma figura bíblica, mas que vai nos amparar e salvar nós todos, só que no momento correto, mesmo que eu perceba, sendo real ou não, porque muitas vezes pode ser uma criação.
dos meus irmãos que querem que eu tire o foco da equipe de socorro, da equipe de luz, né, dos anjos. E aí aparece um parente ou alguém que é muito caro ao meu coração, e eu falo: ah, não, não, eu tenho que buscar meu filho, eu tenho que buscar meu pai, mas não está na hora, aquilo não foi dado. E o recurso, o poder que eu tenho na reunião mediúnica, ele não é meu, eu só estou participando. Vai existir um momento certo para aquilo. Então, oração é quando a gente começa a perder a conexão completa com a equipe espiritual, nós paramos e pedimos a reconexão, pedimos que eles amorosamente nos abracem de novo, nos empurrem se preciso for, tampem nossos olhos, não tem problema nenhum. Eu posso pedir: olha, eu vou olhar para trás, tampa meus olhos, por favor, porque eu vou olhar para trás. Mas se eu pedir, a equipe espiritual tampa, a equipe espiritual me socorre, ela me ajuda, porque afinal de contas eu não estou lá como uma pessoa perfeita que tem que cumprir um objetivo. Eu estou lá como uma pessoa que também tem que ser resgatada e que está tendo a oportunidade de trabalhar. Nós também estamos sendo resgatados, né, na verdade. Perfeito, Cláudio. E isso me leva a uma segunda pergunta aqui que se conecta com essa. Você falou assim, quando é, percebe-se que a vibração está baixando ou que o objetivo do trabalho está sendo desviado por nossas inseguranças, pela insegurança do médium, por alguma situação que começou a acontecer ali, que você perceba claramente que está acontecendo um desvio, isso também pode acontecer com a equipe. Né? Tem alguns momentos que a gente vivencia uma queda de vibração, de sintonia da equipe mediúnica. E eu queria que você trouxesse para a gente quais são os sinais. O que que é essa queda de sintonia da equipe? Porque com o médium você consegue perceber ali no diálogo que ele começa a ter medo, ele às vezes fala para você: olha, eu tô com medo, eu não vou conseguir, eu tô confuso, e aí com o médium você consegue ir direcionando. E com a equipe, quais são os sinais de que a sintonia está abaixando e o que fazer nessas situações? Certo. Assim, antes do dialogador começar a reunião, ele também tem que fazer oração e entrar em conexão com a equipe espiritual, né? Porque ele também pode ser muito influenciado. E sempre que o dialogador der sinais de que ele não está tendo uma boa sintonia, qualquer um pode pedir: ô dialogador, estou tendo dificuldades, faz uma oração, por favor. Se o dialogador repreender de forma agressiva, ríspida, provavelmente ele perdeu a sintonia, ele está tendo dificuldades. Se o dialogador aceitar fazer uma oração sem questionar e entrar em estado de oração, ou ele não perdeu a sintonia, ou ele está recuperando a sintonia. Então, isso é uma coisa. O dialogador está observando isso também nos médiums. É o médium que está dando a passividade, lógico que ele está em sintonia com o espírito comunicante. Então, ele perde o crivo de poder saber exatamente o que está acontecendo, porque ele está, por definição, em sintonia com o irmão comunicante. E esse irmão pode ser empedrecido, né? Um amor empedrecido, ter uma maldade muito grande. Então, o médium começa a descrever. Alguns médios até saem da conexão com o espírito, conversam com o guia, voltam na mesma comunicação e vão nos informando isso. Mas se nós percebermos que o médium está saindo da vibração ou não estiver em sintonia com o que está sendo dito, se nós percebermos que todos os outros médios da sustentação estão com a cara assim, sentindo desconforto, sentindo dificuldade, nós podemos imaginar que a vibração caiu. E aí, não tem problema nenhum se a intuição estiver errada e a vibração estiver ótima, aquilo fizer parte. Uma oração a mais é sempre muito bem-vinda. É uma conexão a mais que nós fazemos. E caso isso realmente esteja correto, o médium ou os apoiadores, os sustentadores, estejam perdendo a vibração, aquela oração vem para elevar e nos conectar todo mundo de novo como uma única equipe. Se tiver médiums ou sustentadores, médios de sustentação que não tem jeito, estão perdidos daquele raciocínio, os mentores vêm e ocupam o lugar dele na vibração. Então, sempre que nós pedirmos, vai ser dado, né? Jesus falou: pedis e recebereis, bateis e a porta será aberta. Então, sempre que nós pedirmos, vai ser dado. Agora, ele sabe que a gente precisa, mas ele espera do pedido o pedido. Se nós não pedirmos, e a oração é um pedido na reunião mediúnica, se nós não pedirmos, ele não vai interferir, porque aquilo também é uma forma de atendimento para mim. Eu tenho que aprender a pedir.
Certo. Cláudio, e em alguns momentos também a gente presenciou e já vivenciou isso, né? De que em alguns momentos, após alguma comunicação ou após algum trabalho mais difícil, pode vir através de um médium, um espírito, um preto velho ou um espírito voltado para a matriz africana, a Umbanda, que vem com o objetivo de benzer, de proteger, ou às vezes até com uma música, né? Vem cantar na reunião. E numa reunião kardecista, né? Considerando o espiritismo, a reunião mediúnica kardecista, isso seria bem-vindo, deve ser repreendido? Como que funciona? Como que o dialogador ele deve agir quando isso vier acontecer, né? Certo. Aí eu vou te dar a resposta do meu coração. E se meu coração estiver enganado, eu peço desculpa a todos que ouvem. No Brasil, provavelmente nós somos 65, 70% católicos, 20, 30% evangélicos, e espíritas nós somos 5%, 6%. Se nós esperarmos que espíritos se manifestem dentro de matrizes, seguindo o raciocínio kardeciano, seguindo o espiritismo, Uhum, nós só vamos dar conta de atender 5% da população, porque os outros vão se manifestar de formas diferentes. Eles vão se manifestar com matrizes católicas, evangélicas, umbandistas e por aí vai. A questão quando eu sou convidado para o Cristo a participar de um atendimento de irmãos que sofrem, eu coloco, Cristo, eu vou, mas eu só atendo espíritas, irmãos espíritas. Cristo, eu vou, mas eu não atendo assassinos. Cristo, eu vou, mas eu não aceito que seja feito isso. Não cabe esse posicionamento. Então, aquilo que o Cristo me propôs, eu tenho que atender dentro da verdade do irmão. Até porque não compete a nós dizer que ele está certo ou errado. Compete a nós dizer que nós temos um grupo que vai recebê-lo amorosamente, que vai tratar das dores dele como forem e que ele é bem-vindo a essa casa. Então, eu imagino que a gente deve receber, deve tentar, o máximo possível, simular ou plasmar o ambiente que esse irmão vai se sentir à vontade, porque se o Cristo o trouxe, nós temos o recurso. E se nós temos o recurso, não seria correto de nossa parte negar a dar o recurso, porque o irmão tem uma formação religiosa diferente da minha, né? Então, a gente aceita o Cristo como Cristo nos pede. Eu tenho, se você me permite, um caso muito claro. interessante que aconteceu do nosso grupo. Aqui no nosso ambiente de trabalho e no nosso lar, a gente tinha um irmão que se apareceu e que trouxe profundas dificuldades para casa. E apesar de tudo que a gente fazia, esse irmão estava presente e a gente não conseguia, tratá-lo ou atendê-lo. Até que o guia apareceu para a gente e nos deu uma orientação explícita. Faça uma defumação da casa. E nós, no primeiro momento, ficamos reticentes, nós relutamos contra aquela orientação, porque isso não faz parte do que a gente acreditava, porque nós aprendemos com isso, não faz parte do arsenal de recursos espirituais que a gente usava até então. E aí nós lutamos. Não, não, não vamos fazer a defumação da casa, nós vamos fazer o atendimento do jeito que a gente está acostumado, e simplesmente não deu certo. Até que, pelo tempo, pelo cansaço, pelas dificuldades que vieram, porque nós não ouvimos orientação, nós resolvemos fazer a defumação da casa. Estudamos, nos preparamos, fomos atrás de quais ervas eram necessárias, do turíbulo para fazer a defumação e fizemos todo o estudo. Pois bem, no dia da defumação que nós programamos, aparece o irmão, aparece o nosso guia e uma xamã, um espírito especializado no uso das ervas e daquele tratamento. E aí a gente entendeu que a coisa era mais séria do que a nossa ignorância encarnada estava pressupondo. E fomos, fizemos a defumação da casa, corremos todos os cômodos como tinha sido orientado, até que no final o espírito desapareceu, a xamã desapareceu e nosso guia ficou olhando para a gente com uma cara amorosa. Ele não falou assim, eu disse. Não, ele ficou olhando para a gente com uma cara amorosa. E nós perguntamos, tá, nós fizemos, e agora? Ele simplesmente disse, está feito, e desapareceu. E nós ficamos com aquele questionamento, e de fato a situação foi resolvida.
Até que, nos passando orientações em outros momentos, em outras situações de atendimento, nós meio que, entre aspas, encostamos ele na parede e falamos assim: mas peraí, e aquele dia? Por que que tinha que defumar? Isso não faz parte do nosso contexto de fé. E aí ele falou assim: mas faz parte do contexto dele. Ele também não merece respeito? E aí não precisou dizer mais nada, a gente entendeu, né? Então nós damos para o irmão o que o irmão procura. E se a forma de amolecer um coração for através de uma coisa que eu não domino, que eu estude, que eu me prepare e que eu apresente para ele aquilo, para que ele possa se entregar ao Cristo. Perfeito, Cláudio. E interessante que essa pergunta e essa resposta englobou as duas vertentes, que tem a questão de quando vem um espírito sofredor com uma religião ou com uma crença diferente da do espiritismo, e aí inclui também nesse exemplo que você deu, mas às vezes um evangélico, um católico, ou às vezes alguém que veio antes do Cristo, e às vezes a gente nem, o estudo vai nos preparar para esse tipo de atendimento, mas também tem o lado da proteção. Então, teve algumas reuniões, em algumas ocasiões, alguns médios identificaram Exus, algum médium também incorporou ali um preto velho ou um índio que pôde fazer ali, digamos que uma limpeza no ambiente, né? Então, de certa forma, isso também seria bem-vindo, né? Que seriam outras formas de proteção da reunião mediúnica. Sim, a gente imagina assim: o Cristo busca todos que querem servi-los. Imagina espíritos extremamente, ainda andar um pouco no conhecimento teórico, no conhecimento científico, mas já tem um amor muito grande. Ou aqueles que podem se aparecer como preto velhos, por exemplo, Uhum. né? Na sua simplicidade, mas com uma amorosidade enorme. Ou aqueles que ainda não têm essa amorosidade, mas sabem trabalhar de forma braçal, usando armas, mas que querem servir o Cristo, não querem servir ao mal. São os Exus. Eles são necessários, porque espíritos que se julgam encarnados, que acham que ainda é uma guerra, eles não vão ter medo, por exemplo, do amor. Eles precisam ver armas. E os espíritos, os Exus, portam armas, portam caveiras em nome do Cristo. Então Cristo fala: o que que você tem? Força física. Você quer me servir? Você vem para esse exército. O Uhum. que que você tem? Amor. Você quer me servir? Então você vai para esse tipo de trabalho. E todos nós servimos o Cristo oferecendo o que nós temos, né? Exatamente. E a gente entende que a prece, a oração em si, não é só o ato maquinal de verbalizar algo, né? É o agir também. Então, como você trouxe, a gente vem conversando, né, sobre os atendimentos, sobre o ato de defumação, sobre a própria maneira de servir, já é um ato de orar. Né? E aí entra num ponto que eu já vivenciei várias vezes também nas reuniões, que é diferente, e por isso que eu queria trazer para você colocar a sua opinião. A música ou o canto. Eu vou contar duas situações e aí eu queria que você acrescentasse sobre isso, que em alguns momentos eu vi atendimento de um espírito sofredor, que ele se acalmou ao som de uma música e uma médium colocou o celular naquele mantra e colocou perto do ouvido do médium para que aquele espírito se acalmasse para o diálogo. Essa foi uma situação diferente. Uma outra situação foi que na reunião, uma pessoa que lhe participava, um médium, teve a intuição de cantar uma música. Às vezes após o atendimento ou durante o atendimento. Como que isso pode ser colocado? Isso é bem-vindo? Como é que funciona? Tá, tá me vindo a intuição aqui, eu não tinha pensado nisso até então. Então tá vindo um sopro divino, né? Nós temos, a Bíblia fala que quem canta ora duas vezes. E nós temos a história de um servo do Cristo, um servo de Deus, porque o Cristo ainda não tinha encarnado, que teve profundas dificuldades. Ele foi escolhido como rei de Israel. E esse rei de Israel, aos poucos, foi se afastando das determinações dos profetas. E o que que aconteceu? Ele foi possuído de uma grande dificuldade, obsessões, espíritos que trazem um profundo desequilíbrio para eles, né? E aí Saul precisava de calma para o espírito dele. E o que que ele fez? O que que ele conseguiu? Ele arrumou um pastor que tocava harpa. E esse pastor se aproximou dele e, ao fazer a música, ao cantar, ao tocar, sua alma se acalmava profundamente,
mesmo estando profundamente obsediado e por escolha afastado de Deus. Ou seja, esse jovem que depois se tornaria o rei Davi, ele acalmava um coração que não era sensível ao Deus, não era sensível ao amor, esse coração se acalmava com a música. Então, sim, a música acalma os grandes, os reis, os doentes. Se há um recurso que deu certo com o rei de Israel, por que não poderia ser usado com todos nós, né? Que aos olhos de Deus somos também príncipes, nós somos herdeiros, né? Mas que não aceitamos uma outra chave que não seja a música. Então, a música é uma demonstração de amor, e se aquele espírito, assim como o rei Saul, não atende a outro comando, que a música seja muito bem-vinda e traga paz para a alma dele. Perfeito. Então, a gente vê a música em vários contextos, né? Tanto no acalmar o espírito sofredor, quanto na limpeza energética, às vezes após algum atendimento um pouco mais difícil. Isso é muito bacana. Cláudio, e assim, para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa, é, quando a gente faz uma oração, e, e às vezes a gente não sabe pedir, né? A gente pede o que a gente acha que é bom para nós ou para aquele espírito, e às vezes a gente pede algo que não é bom, né? A nossa oração, ela pode mudar os desígnios de Deus? Pode mudar aquele atendimento, a finalização, o objetivo daquilo ali? Ou na verdade não, e a gente tem que aprender a pedir mesmo? Eu tenho um colega, um amigo, que ele é ateu, mas uma pessoa extremamente inteligente. E ele coloca assim: eu não acredito em milagres. Milagre para mim é se uma pessoa que perdeu o braço tiver o braço de volta, se o braço for refeito. Milagre para mim é uma pessoa amputada que perdeu os olhos, por exemplo, os olhos reaparecerem e voltar a enxergar. Milagre não é uma doença ser curada. Milagre não é um paraplégico andar, porque ele poderia, inclusive, estar simulando, né? Aí eu ficava muito pensando sobre essa colocação dele. E aí a gente lembra que todas as dificuldades que nós temos, materiais, pela doença, pelo membro que não se materializou, tudo que foi colocado por Deus é o melhor. Se nós imaginarmos que o nosso pai nos pune, sim, ele poderia mudar de ideia em algum momento e falar que a punição não é mais necessária. Uhum, Mas se o nosso pai não nos pune, mas nos ensina, e ele nos deu o melhor que eu preciso, se em algum momento ele mudar de ideia, ele não está me dando o que é o melhor, ele está mudando de ideia e me dando algo inferior. uhum, Porque desde sempre ele não me deu o que é melhor. Ou seja, eu não posso fazer Deus mudar de ideia porque Deus é perfeito e me deu desde sempre o melhor que eu preciso. Mas e a cegueira? E os milagres? E o câncer que é curado? Provavelmente fui eu mesmo que provoquei esse câncer ou a ação dos nossos irmãos. A gente vê lá nos relatos de Divaldo e no próprio filme dele que Divaldo ficou paraplégico não por determinação de Deus, mas por obsessão de um irmão que se ligava a ele que poderia ser afastado. Aos olhos dos homens, Divaldo foi curado, foi um milagre. Aos olhos do espiritismo, dos espíritas, dos médios, foi afastado um irmão que foi permitido que se aproximasse, sim, mas não foi uma determinação divina. Então, o que que a oração faz quando eu estou diante de uma determinação divina? Primeiro, eu descubro que Deus quis o melhor para mim como primeira opção. Deus não me deu uma punição e se eu mudar de ideia eu vou receber algo melhor. Deus me deu o melhor, sempre me deu o melhor. E eu vou ter que descobrir o porquê daquilo. O que que a oração me traz? A oração me traz a capacidade de perceber isso, me traz o socorro daquelas pessoas que podem caminhar junto comigo, ajudando a levar a minha cruz se eu achar que não dou conta, a entender que Deus está me ensinando alguma coisa, e eu não preciso aprender como vítima, mas eu já posso aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então, a minha dor, a minha dificuldade vão se tornar testemunhos, vão se tornar exemplos, vão se tornar preces de agradecimento. Então, assim, a prece vai me ajudar sempre. Deus vai mudar de ideia? Nunca, porque ele já me deu o melhor. Qualquer mudança que viesse da parte dele seria dizer que ele não me deu o melhor, que o melhor vem depois. E eu não acredito que ele faria isso comigo. Mas a prece é importante extremamente.
Jesus orou, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ao orar, ele estava junto de Deus, se conectava cada vez mais a Deus, se é que era possível isso para Jesus, e suportaria, teria os recursos fluidos magnéticos da fé para suportar toda a dificuldade que viria. Então devemos orar sim, mas como o próprio Cristo nos ensinou, né? Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Perfeito, Cláudio. Eu agradeço muito pela nossa conversa hoje. Acho que vai ter muito material para a gente refletir sobre a nossa maturidade no orar, né? A gente ainda está muito preso em que Jesus atenda os nossos interesses particulares, sem pensar nos benefícios que às vezes as dores e os desafios vêm trazer, né? Então, eu gostaria de agradecer por esse momento aqui de conversa, de esclarecimento. Eu vou deixar com você as palavras finais para a gente encerrar o momento de hoje. Então, assim, mais uma vez, eu agradeço ao mestre, né, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, a oportunidade de termos a dor como uma professora, um professor, lembrando que nós mesmos escolhemos esse professor, né, e principalmente a capacidade de agradecer. Eu todos os dias saio do meu ambiente de trabalho, né, nós trabalhamos na área da saúde, e eu saio do hospital e digo, hoje eu saio como um profissional, um dia eu não vou sair como um profissional. Um dia eu vou entrar aqui como um doente e eu espero poder agradecer. E um dia eu não vou sair daqui mais, pelo menos fisicamente, e eu espero também poder te agradecer. Então, em tudo, eu te agradeço. Em tudo dai graças. Um beijo, Cláudia. Até o nosso próximo encontro. Espero que todos fiquem bem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.